De material, vamos precisar de um botão. Eu vou usar esse aqui da Eberly, número 35, geralmente usado para peças infantis, mas você pode usar também botão Rita de plástico, tá? Aí fica a critério. O tecido aqui atoalhado, na medida do molde, e também um tecido, eu tô usando tricoline, na medida do molde. E o molde, eu quero explicar para vocês que ele vai estar disponibilizado aí no link embaixo. Como que ele vai estar? Duas partes, tá? E aí, no caso, a gente vai precisar espelhar esses moldes no tecido, porque eles vão estar disponibilizados assim, ó. Essa parte aqui, que é a parte do tricoline, que é essa daqui maior, o molde vai estar desse formato aqui. No A4, eu não consegui colocar ele no tamanho real, ele vai acabar faltando um pedacinho, mas eu coloquei aqui a medida certinha que você tem que ter no final, quando você imprimir. Então, aqui, a partir, para essa questão aqui da voltinha, para não confundir, dessa partezinha riscada até o final tem que ter 30 centímetros. É isso aqui, ó. Tá vendo que ele fica um pouquinho para fora? Então, desse risco pra cá tem que ter 30 centímetros e aqui 22,5, tá? Então, quando você imprimir, você confere e acaba de fazer o seu molde com essas medidas aqui, tá? Que é a parte principal, que esse arredondamento aqui, eu vou colocar aqui também a medida desse lado de cá pra dar certinho, tá? Aí você confere todas as medidas. Que é essa parte aqui, que é a parte principal, né? Pra vocês terem a medida certinha. O resto aqui você consegue fazer com a régua, com os tamanhos aqui que eu vou deixar. O outro molde, e esse aqui você vai espelhar, dobra do tecido, né? Você vai espelhar, porque aqui, é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Vai colocar em cima do tecido e espelhar, ok? Qualquer dúvida é só me deixar nos comentários que eu explico direitinho. O outro molde, que é do atoalhado, é esse aqui. Ele vai estar só na metade também, tá? Pra gente poder espelhar. Então, ele vai ser desse formato aqui, ó. E você espelha. Eu já passei pro meu cartão, papel cartão, ele já na medida certinha, tá? Eu cortei 2 papéis e juntei aqui. Então, eu já fiz ele inteiro, mas aí o molde, se você não quiser fazer assim, é só espelhar aí no seu atoalhado, ok? Como eu disse no início do vídeo, é uma peça super simples de fazer, rapidinha. A atenção que a gente vai ter é aqui na hora de alfinetar. O seu atoalhado, ele vai ter um lado felpudo, provavelmente, e um lado mais peludinho, mais fofinho. Então, o lado peludinho, você vai deixar em contato aqui com o direito do tecido. Então, você vai pegar essa pontinha aqui do seu atoalhado, vai colocar aqui com a pontinha, essa pontinha aqui do tecido, e aí você pode alfinetar. Eu prefiro alfinetar virando assim o tecido, alfinetar aqui no avesso dele, tá? Na hora de costurar, eu acho melhor. Então, eu vou alfinetar aqui. Então, esse é o primeiro. O segundo, a gente vai pegar essa pontinha com a pontinha de cá. Aí, vocês vão ver que realmente vai sobrar um tanto bom. Mas como é um babador bandana e ele tem aquela ideia de sobrar tecido, né, para dar aquele volume, a gente, na hora de costurar, a gente vai trazer isso pra cá. Então, não se preocupe essa sobra aqui, você só coloca meio com meio e alfineta aqui também. A outra ponta, você pode fazer a mesma coisa. Alfineta aqui. Meio com meio. Agora, você pode alfinetar as laterais, tá? Das duas pontas. Aí, você traz, né? Tem aquele tecido sobrando, você traz ele aqui pra dentro e alfineta. Do outro lado também. Então, olha, eu trouxe tudo que tava sobrando aqui pra dentro. Então, vai ficar tecido sobrando aqui mesmo, tá? Então, agora, a gente vai fazer do outro lado.
Então, eu trago o tecido aqui pra beiradinha. E esse aqui também. E agora, eu já posso alfinetar essa lateral aqui. E vocês vão observar que dá a medida certinha, tá? Não vai sobrar tecido, por isso que é importante ter o tamanho certinho na hora do molde. Então, olha, não tá sobrando tecido, você alfinetou a lateral todinha sem sobra de tecido. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Então, com as duas laterais aqui alfinetadas, a gente agora vai pro meio. Então, eu vou o meio. Aqui, na hora de fazer o espelhamento, a gente acaba marcando aqui o meio. Então, eu tenho o meio e aqui você pode achar o meio desse outro, do tecido atoalhado. Aí, você vai colocar meio com meio. E vai alfinetar. Alfinetado esse meio, agora a gente vai para essa lateral aqui. Então, abaixo desse alfinete que a gente colocou aqui na lateral, a gente vai fazer uma prega, tá? Uma prega até razoável, mais ou menos de 1 centímetro. Então, você traz o tecidinho aqui pra frente, fazendo a prega. E coloca um alfinete. E aí, o restante que sobrar, você faz uma outra prega aqui. Esse vai dar um efeito da bandana no babador. Então, aqui, ó, temos duas pregas aqui, ó, tá? Então, abaixo desse alfinete aqui, você faz uma prega, e aí deixa um espacinho e faz uma outra prega. Aí, você vai ver que tudo se encaixou, tá? Meu alfinete aqui tá saindo. Tudo encaixadinho. Aí, a mesma coisa do lado de cá. Vai fazer uma prega. Vão ser 2 pregas para cada lado. E aqui a outra. Então, tudo encaixadinho, tá? Então, é importante, vou repetir, que o molde, na hora que for imprimir o molde, você confira direitinho as medidas, tá? Porque pra encaixar direitinho aqui os tecidos, ok? Então, agora a gente já pode costurar. E pra costurar, eu vou deixar uma aberturinha de um lado aqui. Então, vou escolher, vou fazer uma marcação aqui, tá? Você pode deixar uns 3 dedinhos, que é fácil de virar. Então, você marca aí pra você começar a costura aqui por toda a volta e terminar aqui deixando essa parte aqui aberta pra gente poder desvirar. Eu gosto de fazer 2 costuras, uma desse lado e a outra do lado de cá. Então, quando eu terminar, eu passo a costura por esse lado aqui. Bom, então, a primeira costura já tá pronta, deixei aqui aberto. E agora, eu vou virar e passar a segunda costura aqui por trás. Antes de desvirar, a gente só vai dar uns piques aqui nessas partes arredondadas, pra
ficar legal na hora de desvirar. Então, desvirado, já tá praticamente pronta. Nosso babador bandana. E agora, a gente vai fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou. Aí, você ajeita tudo aqui. E a gente vai passar uma costura por toda a volta, né? E aproveitando, fechando aqui. E aí, você traz todo o tecido aqui pra frente, pro lado, né? Na hora de costurar, tá? Então, tá prontinho, e agora a gente vai pregar o botão. E esse botão aqui, Eberly, é o seguinte, eu já coloquei a matriz, e aí, o macho, ele vai ficar nessa abinha de cima, né? Vai fechar assim, ó, e a fêmea embaixo. Então, vocês achem o meio. E aí, nesse caso aqui, eu vou pregar ele do lado de cá. Então, vou pegar o macho, que é esse que tem essa pontinha, vou encaixar aqui em cima. E pego a outra, que tem os ganchinhos, e coloco embaixo. E aí... Então, o macho tá colocado. Agora, a gente pega com a mesma matriz, eu vou pegar a outra partezinha. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, que é bem difícil, mas ele tem um lado que ele é mais fundinho do que o outro. Então, a parte mais fundinha, quando vocês detectarem ele, ele vai ficar pra cima, tá? Nesse caso aqui, essa parte aqui é mais fundinha. Essa, ela não é. Depois vocês vão conseguir observar, tá? Essa parte é mais fundinha, então, eu vou colocar ela aqui e o ganchinho embaixo. E aí, eu vou fazer uma marcação aqui mesmo. Apertando. E vou colocar aqui. Então, tá colocado o nosso botão. Fazendo os testes pra ver se tá pregado direitinho. Então, tá prontinho o nosso babador bandana. É um tamanho legal, eu até experimentei, coube direitinho. Vou ver se eu deixo um videozinho aqui no final, ou uma foto, mostrando ele aqui no meu pescoço. E eu fiz esse aqui também, bem bonitinho, né, de unicórnio. Então, é uma dica bem legal aí pra você fazer e presentear ou pra vender. Então, se você gostou, deixe aí seu comentário, deixe seu like e se inscreva no canal.